Foi uma semifinal de 180 minutos, né? Onde o CSA foi o vencedor da primeira etapa e a gente venceu a segunda etapa. E a gente conseguiu marcar um gol no primeiro tempo de hoje, que era um objetivo nosso. A gente sabia que o CSA é um time cascudo, é um time muito bem preparado, e se esse jogo fosse para o segundo tempo e caminhasse, a gente ia ter muita dificuldade. Então a gente começou o jogo marcando linha alta, marcando pressão. Hoje a nossa marcação-pressão não encaixou, né? O CSA conseguiu sair muito da marcação-pressão e estourar lá na nossa primeira linha. E aí eu ia corrigir no intervalo, mas felizmente a gente fez um gol no final do primeiro tempo. E aí eu tive que reorganizar a equipe. A gente trouxe um pouquinho mais a marcação para o bloco médio, deixar a primeira saída com o CSA e a gente encorpar mais o nosso meio campo. E aí a gente fez o segundo tempo mais equilibrado, né? Demos mais um pouco a bola para o CSA. A gente sabia que eles iam querer buscar o empate e a gente teve uma oportunidade de matar o jogo na transição. Tivemos algumas boas oportunidades, poderíamos ter matado o jogo, e eles realmente nesse jogo tiveram um volume maior do que nós tivemos um volume maior no primeiro jogo e eles ficaram com o resultado. Hoje eles tiveram um volume maior e a gente ficou com o resultado. E aí pênalti não é loteria, pênalti é competência, pênalti é capacidade. Você viu que eu troquei um pouco dos batedores que bateram em Fortaleza. A gente repaginou um pouquinho, claro, porque há uma gama de estudo do nosso adversário sobre o nosso batedor. E eu procurei colocar batedores que não tinham batido em Fortaleza. Isso é a força do grupo, né? Eu acho que bateu em Fortaleza foi só o Anselmo e o nosso goleiro. Então, mais uma vez, parabenizar o grupo, né? Eles são os protagonistas dessa classificação. E a gente continua trabalhando. Foi muito difícil a gente chegar até aqui. Foi uma estrada muito irregular. A gente passou por muita dificuldade, muito percalço. Se eu tivesse perdido hoje, eu iria falar a mesma coisa que eu vou falar agora. A gente está replanejando uma programação de trabalho. Quando eu cheguei aqui, a gente precisava ajeitar muita coisa. A gente precisava ajeitar a parte física. O CRB jogou uma pré-temporada no lixo, jogou fora, porque teve 18 jogadores com Covid, a parte física não estava boa, e durante o processo da temporada a gente tem que fazer uma nova pré-temporada. Isso não é fácil para o futebol. E aí a gente foi tentando fazer essa pré-temporada, condicionando os jogadores fisicamente. É só vocês lembrarem o primeiro clássico que eu estreiei com 3 dias, o atropelo físico que a gente tomou do CSA, principalmente no segundo tempo. E esses 2 jogos já demonstramos uma igualdade física, e a gente suportou bem o jogo fisicamente, não só aqui, como a classificação diante do Ceará. E a gente teve muitos jogadores importantes fora de combate, precisando repaginar fisicamente, jogadores importantes no departamento médico. Hoje, eu venho para um jogo, talvez os 2 protagonistas do último jogo não jogaram, que foi, eu perdi o Maico e o Emerson Negueba, 2 jogadores que iriam ser titulares hoje. E aí, não é fácil você perder 2 jogadores do momento que os 2 estavam vivendo, mas aí eu tenho confiança no meu elenco, apostei nos jogadores que o substituíram e a gente acabou saindo classificado. Agora, Marcelo Cabo, você volta a tua equipe para uma decisão contra o CSA em 2 jogos. Você perde o primeiro, vai para os pênaltis no segundo, tá tudo certo no CRB, não tem muita coisa para consertar. Eu acho que eu tô com um pouquinho de sorte, né? De 2019 para cá é a minha 7ª disputa de pênalti que eu venço. O pessoal da imprensa aí, os anotadores aí, anotem e me ajudem nisso. Eu acho que é a 7ª seguida que eu venço. Foi aqui, né? Foi quando eu estava no CSA, foi no Vasco, e eu acho que isso é fruto de trabalho, né? Marcelo, não tá tudo certo não. E se eu tivesse perdido também não estava tudo errado. Nós vamos continuar trabalhando, fazer a equipe evoluir. Hoje eu consigo equiparar fisicamente com as outras equipes, mas eu preciso sobrepor as outras equipes fisicamente. Eu acho que eu tenho mais ou menos, né, Nath, quase 20 jogos, né? Eu não consegui repetir minha equipe uma vez. Ou jogador condicionando, ou jogador no DM, jogador que podia só jogar 30 minutos, um tempo. É muito difícil fazer futebol assim. Então a gente precisa ter paciência, ter resiliência. Futebol não se faz você chegando, tendo que recalcular a rota, replanejar. Eu tenho 60 dias de CRB. Eu não sou o algoz da bola, eu não sou o mágico da bola.
mas eu não desaprendi a fazer futebol. Eu não passei a ser um treinador incompetente, quando os resultados não vinham, né? Existe trabalho honesto da diretoria, do nosso presidente Marroquim, de toda a diretoria, minha, da comissão técnica, dos jogadores. Então, mas a gente precisa melhorar muito, porque eu quero. Talvez, quando eu tive quase uma totalidade dos jogadores à minha disposição, foi o que a gente desenvolveu no jogo passado, né? Eu tinha quase todo mundo à minha disposição. Eu pude botar quase o time que eu entendo como é o ideal titular. Aí fizemos aquele jogo. E aí você perde jogador, você tem que repaginar. Hoje, as minhas últimas substituições, eu só tinha os meninos da base, né? Ali, mais os meninos da base para usar. Então a gente precisa encorpar a equipe, a gente precisa reforçar a equipe e a diretoria está trabalhando para isso. Marcelo, em relação ao jogo da final contra o Asa, de acordo com o que aconteceu na fase de classificação, existe uma estratégia diferente para tentar vencer esse Asa ou para não acontecer mais o que aconteceu na primeira fase da competição? Primeiro de tudo, muito respeito ao Asa, que chegou a essa final com um belo trabalho. A gente foi vencido pelo Asa aqui dentro do Rei Pelé de 4-1 e com todo o mérito do Asa. Então a gente vai pegar uma equipe tradicional, uma equipe grande do estado de Alagoas, uma equipe que chegou com muito mérito à final, uma equipe que com certeza vai nos trazer muita dificuldade, e a gente precisa celebrar essa classificação hoje. Nós não ganhamos nada, muita humildade, muito pé no chão. A gente precisa celebrar sim essa classificação, que foi uma classificação com muita dificuldade. Desde o dia da minha chegada, eu não posso esquecer a derrota para o Jaciobá, né? A derrota no início do campeonato para o Murici. Então a gente não tivemos uma estrada pavimentada, nós tivemos uma estrada muito esburacada para chegar até aqui. E a gente precisa entender o que a gente passou para chegar até aqui, para valorizar muito essa chegada, essa final, e valorizar muito o nosso adversário. O CSA foi um adversário que valorizou muito a nossa classificação. A gente não havia vencido, né, o CSA ainda nessa temporada, isso nos incomodava, e hoje a gente acabou vencendo o CSA. E agora a gente vai pegar um adversário que a gente precisa respeitar muito, mas a gente, a partir de amanhã, vai trabalhar muito, vai estudar muito para que a gente possa buscar esse título que é muito importante para o nosso trabalho. Marcelo, boa noite. Eu sei que você gosta dessas coisas e você sabe que história é com a gente. Eu não sei se você sabe que não é no mesmo dia, mas na mesma semana você está chegando a sua quarta final, né, praticamente, né, aqui em Alagoas, 3 vezes campeão. E além de ser na mesma semana, você colocou o Diego Ivo no finalzinho, que é o aniversariante dele. O que é que você falou para os seus jogadores antes, quando o CRB fez 1-0 no intervalo e quando terminou o jogo, que foi para os tiros livres? Eu queria que você falasse desses 3 momentos que você falou para os seus atletas. Cantamos parabéns para o Diego Ivo, né? Ele só nos falou que era o aniversário dele. É um cara aí que teve uma superação muito grande, uma lesão grave no joelho, e hoje nos ajudou bastante. E vem nos ajudando bastante. Quando a gente tomou 1-0 do CRB, do CSA no jogo passado, eu pedi tranquilidade aos meus jogadores, porque a gente talvez tenha feito um dos melhores primeiro tempo desde que eu cheguei aqui. Depois fizemos, talvez, na minha opinião, o melhor jogo que a gente fez aqui. E aí, quando a gente não conseguiu empatar o jogo, perdemos 2 gols sem goleiro, com gol vazio. Terminando a partida, eu falei para eles que a gente tinha terminado a primeira etapa de uma semifinal, que a gente tinha uma segunda etapa, que a gente precisava continuar acreditando no nosso trabalho, nas nossas convicções, que a gente tinha estava em aberto e a gente poderia reverter esse quadro. E foi o que aconteceu hoje, né? E acabou que a gente teve uma semana de... Trabalhei bastante o mental dos jogadores, né? A confiança deles. A gente não podia perder a confiança no que a gente vinha construindo até agora, por um resultado adverso, aonde a gente teve a performance, mas não teve o resultado. Hoje a gente não teve uma boa performance, mas fomos competitivos. Jogamos depois do 1-0 pelo regulamento da competição. O anterior foi melhor, na sua opinião? Muito melhor, nem compara. O jogo anterior da minha equipe foi o modelo que eu quero para o ano. Mas nem sempre vai jogar do modelo que eu quero. Quando eu fiz 1-0, eu baixei um pouco a linha, deixei a bola com o CSA, eu sabia que eles iam sair para jogar, e a gente tentar matar o segundo gol numa transição e não correr o risco de tomar um empate que pelo menos para os pênaltis a gente ia levar. E aí eu tenho um goleiro que na minha opinião, é um dos maiores pegadores de pênalti do futebol brasileiro, né?
que é o Diogo Silva. E mais uma vez brilhou na final de pênalti. Sim. Mas a gente não pode falar só do Diogo. Nós convertemos todas as batidas e foi uma estratégia mudar os batedores, porque com certeza houve muito estudo do outro lado. Então é isso, Ferdiano. A gente trabalhou com muita tranquilidade, o que foi muito importante, o apoio do presidente. Ele teve todos os dias no CT. O Thiago já é normal, ele está todo dia no CT, que é um cara que está lá comigo todos os dias. A diretoria nos apoiou bastante. Presidente, nós fizemos uma reunião o G4, na segunda-feira, né, que eu sempre faço, 48 horas depois do jogo, passamos o vídeo do jogo, e aí o presidente falou com os atletas, eu falei com os atletas, eu tinha uma dinâmica para fazer ontem à noite, eu cancelei essa dinâmica, porque eu achei a nossa reunião muito boa. E hoje, né, parabéns à nossa equipe de comunicação, todo mundo, nós passamos um vídeo hoje, na palestra, que tocou os jogadores. Eles viram o que eles trabalharam para chegar até essa semifinal e esse jogo decisivo. E eles entenderam a mensagem do vídeo e eles acabaram levando isso para dentro do campo e a gente classificando. Professor, o CRB está na final vai para a final desde 2012. Você lá em Palmeiras dos Índios falou que não queria ficar marcado com o técnico que não levou o CRB à semifinal e também não vai ficar marcado pelo técnico que não levou o CRB à final. Fazer 10 anos agora, né? Queria que você falasse dessa hegemonia do CRB e também dessa trajetória e dessa conquista aí para a final do Lagoão. Palmeiras dos Índios foi um divisor de águas, né? A gente ali, aos 30 do segundo tempo, fizemos o gol da classificação. Vivemos num momento difícil, jogando jogos de 2 em 2 dias e a superação desse elenco, né? E a gente sabia que a gente não classificou, né? Classificamos em quarto, mas ali não estava determinado que a gente estava eliminado da semifinal. Talvez a gente precisava ter entendimento que talvez o que aconteceu no campeonato estadual na fase de grupo serviu muito para a gente abalizar muita coisa, avaliar muita coisa, para que a gente pudesse, eu junto com o Thiago e o presidente, toda a diretoria, tomar as decisões que a gente tomou. E aí a gente chegou muito forte. Eu falei depois lá que a gente ia chegar muito forte nessa semifinal. E eu não posso deixar de dizer que a gente está numa evolução, a gente está num crescimento como equipe, né? E aí foi muito importante, sim, foi um divisor de águas. E ali a gente viu a força desse elenco, a força desse grupo. Eu fico muito feliz, né? Ajudar o CRB a continuar com essa hegemonia, né? Desde 2012, não é isso? Chegando à final do estadual. E eu sou um treinador e esse grupo, essa diretoria, ela não podia ficar marcada para que não pudesse chegar a uma semifinal. Ia ser muito doloroso para pessoas que trabalham com retidão, com honestidade, dando o seu melhor no dia a dia, sem dormir, com insônia, porque quem está da porta para fora não sabe o que a gente passa no dia a dia, a luta que é nossa do dia a dia. Então eu acho que Deus nos honrou, Deus nos abençoou com essa classificação, porque só nós sabemos o que a gente lutou para chegar até aqui. Né? Só nós sabemos o quanto a gente precisou tampar os nossos ouvidos e não perder nossas convicções para chegar até aqui. E graças a Deus a gente foi agraciado com essa final. E chegar a essa final com o CRB me faz muito bem. Marcelo, eu vou trazer aqui a pergunta que não se repetiu e acho que vai ser importante para pegar esse gancho que você está falando agora. João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Marcelo, mais uma classificação na base da raça. Quão importante essa vitória vai ser para a moral da equipe? Exatamente. Nem sempre a gente vai jogar tão bem como a gente jogou no jogo passado. Tem dia que vai ser mais transpiração do que inspiração técnica. E hoje foi o que nós demonstramos. Foi muita... O Claudinei com 30 do segundo tempo, a panturrilha dele já estava... Quem não sabe, o Claudinei vem de 15 dias parado, uma luta muito grande. Eu só tinha uma substituição e eu não queria mudar o sistema do jogo. Eu não queria implementar com 3 zagueiros. Eu queria continuar no sistema, porque o jogo não se desenhava para 3 zagueiros. E ali no final, quando eles começaram a alçar muita bola na área, eu optei pelos 3 zagueiros, porque o Richard já não estava conseguindo recompor com o lateral direito deles. Aí eu passei o ápice para o lado esquerdo, fiz os 3 zagueiros, fiz o 5-4-1, porque eu sabia que eles iam começar a alçar essa bola na área. E aí a gente conseguiu, com muita entrega, com muita dedicação, essa classificação. Não foi um jogo brilhante taticamente, não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas eu acho que a gente entregou o que o nosso torcedor quer, alma, entrega em honrar a camisa do CRB.
Última pergunta, Luciano Costa, da Rádio 89.3. Marcelo, parabéns pela classificação. Qual o percentual que o Marcelo Cabo tem nessa vitória? Eu sou mais uma peça nessa engrenagem, poxa. Eu quero agradecer ao presidente Marroquim, ao Thiago Paz, toda a diretoria, ter confiado no meu trabalho. Ninguém conquista nada sozinho. Eu quero parabenizar ao porteiro, ao presidente, a você, a nossa comunicação, a nossa nutricionista, todo o staff, o Claudinho, todo mundo. Isso é uma classificação de todos, de todos, de todos, de todos. Eu não faço nada sozinho. Se eu não tivesse equipe maravilhosa de trabalho, eu não chego a lugar nenhum. Então, eu quero parabenizar toda a nossa equipe de trabalho e finalizar, Luciano, dedicando essa classificação ao nosso torcedor, que vinha amargurado, que vinha triste, que vinha chateado, até com mangação da nossa torcida, e eles souberam estar com a gente em todo momento e sempre acreditaram na gente, Então, essa vitória de hoje e essa classificação, quero dedicar ao nosso torcedor que nunca deixou de nos apoiar. Obrigado por tudo, boa noite. Sábado tem.